Essa maquiagem viralizou recentemente no TikTok e eu queria muito testar. Oi gente, como eu tinha dito anteriormente, essa maquiagem viralizou muito na rede social vizinha e eu queria muito conseguir testar ela com vocês. Antes de qualquer passo, eu vim hidratando a minha pele com esse hidratante anti-oleosidade para que ela possa receber a base logo depois. Esse vídeo definitivamente não é um tutorial, porque eu queria dar um spoiler para vocês aqui e falar que não ficou do jeito que eu queria, então por favor não sigam os meus passos. Até porque era a primeira vez que eu tava fazendo essa maquiagem e eu não sabia ao certo o que eu tava fazendo. A maior parte dos tutoriais que eu achei na internet desse tipo de maquiagem eram tutoriais em inglês e por mais que tenha legenda e dublagem em IA, coisas assim, eu não consegui entender muito bem, então eu fiz meio que seguindo o meu coração. Então confiem no processo. Vocês estão vendo que eu deixei na tela os produtos que eu tô usando e eu queria fazer um comentário sobre esse corretivo aí. Que, gente, de verdade, que bomba é essa? Que compra também, né, gente? R$10, o que eu esperava? Esse corretivo, ele precisa de muitas camadas pra ele cobrir alguma coisa, sabe? Normalmente ele deixa só um clarinho no rosto, mas eu gosto dele, assim, é melhor do que não ter nada. E esse contorno da Shiglan, ele é muito bom, embora eu esteja estranhando um pouco essa cor, porque ele é um corretivo mais frio. E ele acaba deixando o rosto um pouco mais cinza do que os que vendem normalmente aqui no Brasil. Mas eu tô gostando. Nesse momento eu estava me preparando psicologicamente pra usar uma sombra como blush. Porque eu queria um blush mais rosinha bebê, que inclusive tá combinando com a minha roupa. Agora que eu percebi isso, essa paleta de sombras, na verdade, né? Ela também é da Shiglan. E eu tô usando como blush a sombra, porque eu não tenho, na verdade, né? Um blush que tem esse tom mais rosinha bebê. E eu achei que ficaria legal no contexto da maquiagem. Vocês estão vendo a minha carinha aí, nesse momento eu tava muito perdida. E eu só cobri a minha pálpebra com um rosinha queimado, um rosinha mais escuro, pra depois fazer um cut crease. Que inclusive foi o primeiro que eu fiz, então abaixem as expectativas de vocês, porque ele realmente não ficou muito bom. Mas deu pra fazer o que eu queria. Aqui não tem muito segredo, tá, gente? Eu só peguei um pincel de esfumar e apliquei a sombra com ele mesmo na minha pálpebra. E depois disso tudo eu usei um pincel bem pequenininho que veio junto com a minha pálpebra que eu ganhei recentemente para conseguir fazer a cut crease com mais precisão e mais detalhes assim, porque eu não tinha um pincel desse tamanho e com as cerdas mais grossinhas para eu conseguir aplicar o corretivo no meu olho. Eu tô fazendo bem de pertinho porque eu tenho alguns probleminhas de visão e eu não estava conseguindo fazer com o espelho muito longe, por isso que eu não consegui mostrar direito os detalhes. Mas ó, dá pra ver que eu só estou contornando, literalmente contornando a minha pálpebra com o corretivo, o que eu usei antes. Queria adiantar que logo depois que eu fiz essa cut crease, eu vim com o pó banana pra selar minha pálpebra, porque eu tenho muitas dobrinhas no olho que acaba acumulando o produto. E pra evitar isso, eu selei logo depois. E agora, nesse momento, eu tô fazendo a bolsinha embaixo do olho, sabe? Que eu acho que dá um destaque maior pra maquiagem. O único defeito da Shiglan, com certeza, é demorar muito pra entregar as coisas. Porque esse delineador que eu tô usando, ele é perfeito. Ele tem a ponta bem fininha, que me dá muita precisão pra hora do traço, do delineado. Mas demorou muito pra chegar, vocês não têm noção. Voltando a falar da maquiagem em si, eu queria ter feito um delineado um pouco mais grosso, um pouco maior, pra ele se sobressair quando eu colocasse os cílios, que spoiler, inclusive, não ficou do jeito que eu queria. Gente, é incrível, porque quando eu tô fazendo maquiagem e gravando, nada parece que sai do jeito que eu quero exatamente. Mas o importante é que no final ficou um resultado até ok, eu diria. Eu daria uma nota de 6.57/10 em comparação com as inspirações. Mas deu tudo certo, gente. Confiança no processo. Esse não é o primeiro vídeo de maquiagem que eu tenho postado na internet. Eu tenho o meu perfil no TikTok, que eu posto bastante coisa por lá. Eu vou deixar o meu link do perfil na descrição, se vocês quiserem conferir depois. Mas eu posto bastante vídeo de maquiagem por lá que vocês podem usar pra me acompanhar também. Inclusive, o resultado dessa maquiagem saiu primeiro lá do que aqui, porque é mais rápido de digitar, então eu postei primeiro lá. Aqui eu só estava reforçando a bolsinha embaixo dos olhos, porque eu olhava na câmera do celular e parecia que eu não tinha passado nada embaixo do olho. É incrível, no espelho tava tipo 10 vezes mais intenso do que tava na câmera do celular, então eu precisei reforçar.
porque eu tava fazendo maquiagem justamente pra gravar, e se não aparecesse no celular não ia adiantar de nada. Inclusive, eu tô fazendo de um lado só, né, porque do outro eu ia cobrir pra fazer o efeitinho do bolo e tudo mais. Por isso que eu fiz de um lado só, tá? Antes que alguém pergunte. Nessa hora, como eu não tinha cola branca comigo naquele momento, eu cometi o erro muito grande de colar o papel com cola de cílio. Gente, de verdade, não façam isso, não sigam os meus passos, porque foi um muito chato pra tirar depois. Tem papel e cola no meu rosto até agora, se brincar. Inclusive, eu não sabia ao certo se o papel usado pelas pessoas era o papel sulfite, uma folha de caderno normal, ou papel higiênico. Mas eu preferi usar o papel higiênico porque na minha cabeça seria mais fácil de passar a sombra por cima e modelar no rosto. Então foi esse que eu usei mesmo. Aí eu peguei a luz que eu estava usando pra mostrar melhor na câmera, porque a posição que eu coloquei a luz ficou muito ruim, porque ficou dando sombra no meu rosto. Eu prometo melhorar isso depois. Mas aí eu tava mostrando. Depois eu usei muita base, gente, sério, foi muita base pra eu fazer a parte begezinha do bolo no meu rosto. Foi muita base. Mas deu certo. Eu estava me sentindo pintando uma tela. Nesse momento eu tava me sentindo a Frida Kahlo pintando uma tela, mas com muito cuidado para esse papel não rasgar no meu rosto, que inclusive foi o que aconteceu. Acabou abrindo a parte do meu olho no finalzinho, porque como eu não fiquei com o olho fechado, eu fiquei movimentando o olho que tava tampado. Aconteceu de rasgar bem em cima do meu olho e eu acabei deixando assim mesmo, porque eu não consegui consertar depois. Essa hora aí foi engraçado, porque eu olhei pra câmera, tentei fazer uma expressão e puxou tudo que tava colado. Então eu desisti de fazer qualquer expressão visual. Então, nesse momento, eu tô simplesmente paralisada. E agora eu tô fazendo os moranguinhos com a sombra vermelha. Que na verdade eu mudei depois, porque eu achei muito ruim de pigmentação em cima desse papel. Eu mudei pra uma sombra mais efeito mousse que tinha naquela sombra da Xiglan que eu usei antes, pra dar mais contraste. Inclusive é essa que eu tá no reflexo do espelho. Foi muito engraçado, porque eu não tinha percebido que tava refletindo. Eu continuava achando que não tava pigmentando o suficiente, então eu mudei pra um batom bem vermelho. E acabou dando mais certo do que passar a sombra. Mas tem que ter um pouquinho mais de delicadeza, porque como ele arrasta, é muito fácil rasgar o papel. Foi exatamente nessa hora que eu fiz uma cagada muito grande, que foi quando o papel rasgou e eu simplesmente puxei e abri o meu olho. De verdade, eu não queria que tivesse acontecido isso, porque o charme da maquiagem é exatamente estar tampado ali, mas aconteceu. Como eu queria mais profundidade nos moranguinhos, eu passei uma sombra mais escura por cima, só pra dar um charmezinho, um tchanzinho, pra não tá totalmente plano tudo ali, e deu certo. Aí eu estava repensando todos os acertos e todos os erros que eu já cometi em todos os meus 21 anos de vida. Se eu tivesse que escolher uma estrela, um produto estrela pra essa maquiagem, com certeza seria essa tinta branca que eu passei no final, que de verdade, gente, ficou parecendo um chantillyzinho ali, e ficou muito bom, de verdade. Sério, coloquem essa tinta branca na maquiagem de vocês, se vocês forem repetir isso, porque ficou parecendo um chantilly, um cremezinho ali, eu acho que deu todo o toque pra o realismo do bolo ali, ficou muito legal. Mas, como qualquer processo nessa parte do rosto, nessa parte da maquiagem, tem que ter muita delicadeza, porque eu aproximei e deu pra ver que tem um monte de papelzinho soltando. E eu escolhi só seguir do jeito que tava, porque não tinha como voltar atrás, já tava tudo ali. Então eu fiz daquele jeito mesmo. Eu estou colocando os cílios postiços nesse momento, que inclusive foi uma luta muito grande. Eu acho que é porque esses cílios, ele é enorme. E foi difícil pra colar ele no olho, porque eu tenho quase ausência de cílios e não tinha onde colar. E essa lente também, eu comprei ela na Shopee, muito boa, mas assim, foi uma luta pra colocar também. E o resultado já tá quase pronto, tá? Eu vou voltar com o resultado pronto. Esse foi o resultado final da maquiagem, eu peguei a luz de novo pra mostrar pra vocês. E no final eu vou mostrar contra a luz, tá? Com aquela luz amarelinha do fundo. Eu gostei do jeito que ficou, mesmo tendo acontecido esse negócio de abrir no olho. Eu acho que ficaria mais legal se tivesse tampadinho, mas eu gostei. Por favor, deixem a opinião de vocês nos comentários. E de verdade, eu espero vocês no próximo vídeo. Também irei aguardar que vocês comentem sugestões nos comentários do que eu possa trazer pros próximos vídeos do canal, ou até pro meu perfil do TikTok, tá? Vocês podem usar os comentários pra sugerir qualquer coisa que vocês queiram que eu traga. E é isso, eu espero vocês.